Olá! Já pararam para pensar como é que o poder público, o Estado, realmente age na nossa vida, no dia a dia? Bom, a resposta para isso está num conceito fundamental do direito administrativo, o ato administrativo. E olha, pode parecer um nome técnico, meio complicado, mas a verdade é que ele está por toda parte, desde aquela multa de trânsito até a licença que permite a construção de um prédio. Vamos desvendar juntos como essa engrenagem funciona. Para começar, vamos pensar o que será que uma multa de trânsito, uma autorização para construir uma casa e um diploma de uma universidade pública têm em comum. Parece que são coisas bem diferentes, né? Mas a resposta é que todos eles são exemplos perfeitos de atos administrativos. É exatamente assim que a vontade do governo se materializa e gera efeitos reais na nossa vida. Para a gente entender isso direitinho, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, o que é um ato administrativo. Depois, vamos descobrir qual é a receita dele, com 5 ingredientes que não podem faltar. Na sequência, vamos entender os seus superpoderes, os chamados atributos. Daí, a gente vê como eles são classificados em diferentes famílias e, por fim, como é que um ato deixa de existir. Vamos nessa? Certo, então vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Afinal, o que de fato define um ato administrativo? Qual é a sua essência? Bom, a definição formal é essa aí, mas traduzindo, é basicamente uma declaração de vontade do poder público que não depende da nossa concordância para valer. Por isso que a gente fala que é unilateral. Pensa de novo na multa de trânsito. O agente de trânsito não pergunta se a pessoa concorda em receber a multa, ele simplesmente aplica. E essa ação cria um efeito jurídico, que é a obrigação de pagar. E tudo isso, em tese, é feito com base na lei e para atender ao interesse de todo mundo. Mas atenção ao detalhe que faz toda a diferença. Nem tudo que o governo faz é um ato administrativo com A maiúsculo. Varrer uma rua, por exemplo, isso é um ato material, uma ação concreta. Alugar um prédio para instalar uma repartição pública pode ser um ato de direito privado, um contrato de aluguel comum. O ato administrativo, esse que a gente está estudando, é uma espécie, uma categoria especial que é governada pelo direito público e tem poderes que as outras ações do Estado não têm. Agora, vamos pensar no ato administrativo como se fosse uma receita de bolo. Para que ele seja válido, para que ele dê certo, todos os 5 ingredientes que vamos ver são obrigatórios. Se faltar um, ou se um deles estiver com defeito, o bolo, ou melhor, o ato, desanda. E quais são esses ingredientes? Vamos lá. Primeiro, a competência. Quem é que tem autoridade para fazer o ato? Segundo, a finalidade. Qual é o objetivo público que se quer alcançar? Terceiro, a forma. Como esse ato deve ser feito? Qual o procedimento? Quarto, o motivo. Quais são os fatos e as leis que justificam essa ação? E por último, o objeto. Qual o resultado prático, o efeito jurídico que ele cria? E aqui está o pulo do gato. Se algum desses ingredientes da nossa receita faltar ou estiver estragado, a gente diz que o ato tem um vício, e um vício pode simplesmente invalidar o ato por completo. Isso é fundamental, porque é um dos mecanismos que nos protege, que garante que o poder do Estado não seja usado de qualquer jeito. E o interessante é que nem todo erro tem o mesmo peso. Defeitos na competência ou na forma geralmente podem ser corrigidos. A gente diz que são vícios sanáveis. Agora, um erro na finalidade, como usar o poder para um interesse pessoal, ou um erro no motivo, como se basear num fato falso, e o problema é sério. É um vício insanável. Não tem conserto. O ato é nulo desde que nasceu, porque ele atinge o coração da legitimidade da ação do Estado. Ok. Se os elementos são a receita do bolo, os atributos são os superpoderes do ato administrativo. São essas características especiais que dão força de verdade para as ações do governo e que as tornam tão diferentes de um acordo comum entre particulares. São 4 os principais. A presunção de legitimidade. Significa que todo ato já nasce sendo considerado válido e verdadeiro. Quem discordar que tem que provar ao contrário. A imperatividade, que é o poder de impor obrigações, a gente queira ou não. A autoexecutoriedade, que é a capacidade da administração de executar suas próprias decisões, sem precisar de um juiz. E a tipicidade, a ação tem que estar prevista na lei, como se fosse um item num cardápio de poderes permitidos. Vamos focar um pouquinho na autoexecutoriedade. É um poder imenso. Pensa só, se a Defesa Civil interdita um prédio que corre risco de desabar, ela pode executar essa decisão na hora, se preciso for, até com uso de força, sem ter que esperar por uma ordem de um juiz. É a agilidade do Estado agindo para proteger todo mundo. Certo. Agora que a gente já conhece a anatomia e os poderes de um ato, vamos ver como eles se organizam. Pensa neles como uma grande família, cheia de ramos diferentes. Entender essas classificações ajuda a gente a saber exatamente com que tipo de ato estamos lidando. A gente pode classificar os atos de vários jeitos. Pela liberdade de decisão do gestor.
Pode ser um ato vinculado, em que a lei diz exatamente o que fazer, ou discricionário, em que a lei dá uma margem de escolha. Pelos destinatários, pode ser geral, que vale para todo mundo, ou individual, para uma pessoa específica. E também pela formação. Pode ser simples, feito por um órgão só, ou pode exigir a participação de mais de um, como a gente vai ver. E um exemplo excelente de um ato mais elaborado é o chamado ato complexo. A concessão de uma aposentadoria no serviço público, por exemplo, ela não depende só da vontade do órgão onde a pessoa trabalha. Para ela se tornar um ato completo, perfeito, ela precisa também da manifestação de vontade de outro órgão, que é o Tribunal de Contas. É como se fosse uma checagem dupla, para garantir a legalidade total. Bom, todo ato tem um ciclo de vida. Ele nasce, produz seus efeitos e uma hora ou outra ele se extingue, chega ao fim da linha. E assim como a sua criação, o seu fim também segue regras bem definidas. As duas formas mais conhecidas de extinção são a anulação e a revogação. E a diferença aqui é fundamental. A anulação acontece quando o ato já nasceu com um problema de ilegalidade. Os efeitos dela são retroativos, ou seja, tudo volta a ser como era antes, como se o ato nunca tivesse existido. Já a revogação acontece com um ato que é legal, mas que simplesmente não é mais interessante ou conveniente para o governo, e os efeitos dela valem só daqui para frente. E um detalhe, o judiciário pode anular um ato ilegal, mas só a própria administração é que pode revogar um ato por conveniência. Além dessas duas, existem outras formas também. A cassação, por exemplo, que acontece quando o beneficiário do ato descumpre as regras. Tem a caducidade, que é quando uma lei nova surge e torna o ato antigo incompatível. E a contraposição, que é simplesmente quando um ato novo é emitido com efeitos contrários a um anterior. E lembra daquele vício curável que a gente falou lá atrás? Então, o ato não precisa necessariamente ser extinto. Existe um mecanismo chamado convalidação. É como se fosse o ato de curar um defeito pequeno que pode ser consertado, preservando o ato e tudo que ele já produziu. É o princípio da eficiência em ação, sabe? Para evitar que tudo tenha que ser refeito por causa de um erro menor. Então, o ponto central de tudo isso é o seguinte: os atos administrativos são as ferramentas que o Estado tem para agir. Eles são, sim, muito poderosos, mas esse poder não é um cheque em branco. Para que sejam legítimos, eles precisam seguir regras muito estritas, do começo ao fim, tendo sempre o interesse público como norte. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. O ato administrativo é poderoso, mas, como a gente viu, ele não é absoluto. Ele tem limites, tem regras, pode ser desfeito. E a grande questão que fica é: quem é que fiscaliza todo esse poder para garantir que ele não se transforme em abuso? Bom, mas esse já é um assunto para um próximo encontro. Muito obrigado pela companhia.